A filosofia entre o jargão e o refrão. Marcos Carvalho Lopes. O filósofo norte-americano Richard Hort acreditava que livros de filosofia, obras literárias, obras de arte, torsos arcaicos de Apolo, telas de Vermeer, os concertos de rock, cita Grateful Dead, etc., têm uma função equivalente. Ocasionalmente inspiram pessoas a mudarem suas vidas, algumas vezes sugerindo como poderiam fazer isso. Ora, se é assim, não deveríamos nos dedicar ao ensino de algo que não tenha mudado as nossas vidas, ou que tenha o potencial para mudar a vida de nossos alunos. Para Hort, o principal trabalho do educador não estaria em fazer com que os alunos se aproximem e se submetam a uma verdade inumana, mas em tentar multiplicar as oportunidades para que eles sejam arrebatados, que se apaixonem por aquilo que estudam, o que os faria crescer, ampliar seus horizontes de identificação. Essa descrição torna a atividade educativa algo não teorizável, já que depende de que cada qual se coloque em jogo, o que não é uma tarefa fácil, quando o que aprendemos nas universidades é imitar o jargão de alguns pensadores mortos, não com aplicação, mas com desprezo em relação ao cotidiano. Esta é uma postura que mantém o platonismo e sua estratégia de separar a filosofia do restante da cultura, também pedindo que o filósofo mantenha um tom de voz arrogante, como se sua modulação particular tivesse a força de valer como universal. Esse tom não é reconhecido e nem faz sentido atualmente. Pior, o professor que chega numa sala do ensino médio pressupondo a aceitação de sua autoridade ou daquele filósofo que representa, corre o risco de não somente soar arrogante, mas de reivindicar uma herança de moedas gastas que nunca entraram ou já saíram de circulação. A tarefa no ensino médio não é criar novas teorias, mas trazer a filosofia como um patrimônio comum, algo que pode ser útil para que os estudantes entendam o mundo em que vivem. Já que atualmente, ao menos a partir da década de 60 do século XX, são os produtos da cultura de massa que prioritariamente moldam a identidade dos jovens, brilhando em gadgets eletrônicos, camisetas, canções, quadrinhos, filmes, séries, jogos, etc., não podemos simplesmente ignorar esse contexto, retomando um tempo em que certos livros sagrados eram fonte privilegiada para a formação cultural. Como professor do ensino médio, escolhi, por exemplo, canções do rock nacional, geralmente da Legião Urbana, como caminho para começar a falar sobre filosofia com os meus alunos, o que resultou em meu livro, Canção Estética e Política, Ensaios Legionários. Desde o princípio, o rock tem algo de autocriação romântica, de um individualismo existencialista, que repercute em reivindicações de autenticidade, que caminhou junto com a invenção da juventude. No Brasil, o rock dos anos 80 se contaminou do anseio da MPB de retratar o país, traduzir o seu tempo em canção. Em parte, isso explica o contínuo fascínio de suas canções mantém um potencial que em parte se deriva da tentativa de pensar seu contexto, muitas vezes utilizando referências filosóficas. O líder da Legião Urbana, Renato Manfredini Jr., para criar seu nome artístico, Russo, sintetizou o nome dos filósofos Jean-Jacques Rousseau, Bertrand Russell, o pintor Henri Rousseau e a expressão tá russo. Mas a filosofia aparece na obra de Legião Urbana, não é somente uma citação superficial. Não é o João de Santo Cristo, o herói de faroeste caboclo, uma espécie de bom selvagem? Um índio, entre aspas, como na canção Índios, corrompido pela sociedade atual? Não é um tema constante das letras da Legião a dificuldade de comunicação que vem junto com o avanço da tecnologia? O avanço da indústria cultural antropofagicamente construída pela geração Coca-Cola? Não podemos ver o ser para a morte e o impessoal de Heidegger acenando na letra de Tempo Perdido? Não é que uma aula de filosofia pode mesmo ser, como sugeria de modo provocativo Gilles Deleuze, algo parecido com um show de rock?